pessoal, Marcelo Vieira na área. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast no Blog Pod. Quero agradecer, antes de tudo aqui, aos nossos patrocinadores, Rodrigo Moura, da Casa Burger, melhor hambúrguer de São Luís, e Polistory. Se você quer uma joia para presentear a sua esposa, vai na Polistory, semijoias de luxo, beleza? Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, ele que é ex-presidente do ITERMA, pré-candidato a deputado federal, Anderson Ferreira. Seja bem-vindo, meu amigo, ao nosso podcast. Obrigado, valeu Marcelo. Aí pela moral. E a gente vai começar. Eu quero que tu te apresente aí para o pessoal, conte aí um pouco aí da tua história, como que tu foi parar no ITERMA, né? Você que é biólogo de formação, né? Sim. Aí também graduado em biodiversidade. Sim. Dei uma olhada aí no currículo do cara, é fera, entende? Só que eu não entendi muito como é que ele foi parar no ITERMA, né? Sendo biólogo e também com toda essa bagagem aí nessa questão da biodiversidade, do setor ambiental. Aí eu queria que tu desse aí uma palhinha para a turma aí. Pronto, maravilha. Fica à vontade. Primeiramente, Marcelo, agradecer aqui o convite de estar aqui hoje no Blog Pod. Uma oportunidade de falar um pouco dessa trajetória. E essa pergunta é curiosa porque todo mundo me pergunta em toda entrevista, né? Como é que o Anderson, biólogo, mestre em biodiversidade, foi parar, né, no Instituto de Terras do Maranhão, do ITERMA. Então, eu vim do setor privado, logo que formei, né? Fui trabalhar no setor privado e tive a grata felicidade de trabalhar nos projetos de energia eólica. Aqueles projetos que hoje nós temos lá em Barreirinhas, Paulino Neves, aquelas torres de geração de energia. E quando eu fui fazer esse projeto, eu sempre trabalhei a vida toda, Marcelo. Sou filho de professor, filho de uma professora, filho de um pescador. Sempre lutei a vida toda com muito suor, igual os meus pais. E trabalhando de domingo a domingo, com muito esforço, as oportunidades foram aparecendo. Então trabalhava no setor privado, desenvolvendo esses projetos de energia eólica. E nessa oportunidade tive os primeiros contatos com o povo, com gente. Sim. Precisava passar uma linha de transmissão de energia elétrica que ligava esses parques ao município de Miranda, onde tem a subestação de energia. E aí foram 240 quilômetros de linha de transmissão que a gente teve que dialogar com todas as comunidades que estavam passando, né, esse linhão para poder o projeto sair do papel e ser executado. E aí iniciou isso, tanto que eu gosto de conversar com o povo, ouvir as pessoas. E durante essa trajetória de desenvolvimento desse projeto, conheci pessoas muito especiais e pessoas que estavam já trabalhando no governo, né, do outro lado da mesa, no setor público. Sim. E aí fui fazendo amizades e com essas amizades, quando o projeto encerrou, né, a empresa encerrou as atividades, que vendeu os projetos para outra empresa, que é a atual que opera, eu tive o convite dessas pessoas que já trabalhavam no setor público para entrar no governo. E aí entrei no governo do estado do Maranhão em 2015, no setor de energia, né, na Secretaria de Minas e Energia, para poder, agora do outro lado da mesa, ajudar a desenvolver mais projetos como esse para o Maranhão. Então eu comecei a carreira no setor privado, realmente na área ambiental, e fui para o setor público, já na área de energia, levando essa experiência, essa bagagem, para poder ajudar, né, o governo a prospectar mais projetos como esse, a destravar os que já estavam em execução. E aí a gente começou essa relação do setor público. Então, se foram aí 11 anos, né? Aí disseram pra tu, ficava aqui na terra dos outros, metendo linha aí de energia, pois tu já tá no ponto aí de fazer esse intermédio com essa turma para acalmar esse pessoal aí. E lá tu teve muitas experiências. Sim. Algumas e aí, experiências de conflito. Antes disso, eu ainda tive aí uma passagem no município de Barreirinhas, trabalhando com o meio ambiente, já com a prefeitura, né, com a Secretaria de Meio Ambiente Municipal. Então, já começou essa experiência no município. E aí, antes de eu ir efetivamente para o estado, no qual a gente fiquei lá por 2 anos na Secretaria de Minas e Energia, conseguimos muitos projetos importantes, como, por exemplo, esse grande linhão de linha de energia elétrica que conecta
a Bacabeiras com Pecém, lá em Fortaleza. É uma linha hoje gigante, que foi um grande avanço para o Maranhão, isso foi uma luta nossa na época. Porque, para as pessoas entenderem, linha de transmissão, energia elétrica traz desenvolvimento. Sim, sim. Então, aqui o estado que tem um bom potencial de escoar energia e de conectar energia elétrica, então isso traz muito desenvolvimento, traz indústria, traz comércio, traz uma série de players, né, de empresas que vão trazer desenvolvimento para o estado. E aí foi então que nessa jornada eu conheci o governador Carlos Brandão, até então vice-governador do estado, Carlos Brandão, Sim. e a gente fez um laço muito bom, como ele é um governador muito técnico, é um governador que sempre procura o melhor para o nosso estado. Então, ele sempre conversava comigo sobre energia, sobre o que poderia trazer para o Maranhão, novos investimentos. Ele sempre, mesmo como vice-governador, sempre dialogou com o setor privado, sempre foi o governador, o vice-governador de trazer novos investimentos. E aí nós fomos conversando, nos conhecendo. E quando foi lá em 2020, em plena pandemia, estava ali retornando às atividades presenciais, o vice-governador Brandão, me fez esse convite para assumir uma diretoria no ITERMA, que é a Diretoria de Recursos Fundiários, né? É o coração do Instituto de Sim, Terras, sim. né? E aí eu claramente, prontamente aceitei, fiquei muito honrado e adentrei no ITERMA em 2020 como diretor fundiário, com a missão de fazer ali, iniciar um projeto de reestruturação do órgão, né, de intensificar as atividades do órgão, que é principalmente dar o título da terra, o título da propriedade. Então, aquelas pessoas que estão lá, às vezes décadas, naquela área onde elas produzem, onde elas residem, seja na campo, seja na cidade, e ainda não tem o básico, né, o sonho, que é a segurança jurídica de ter o documento daquela área onde elas pertencem, seja a casa, seja a área onde ela tira o de sustento. Então a gente entrou com essa missão e iniciamos esse trabalho lá em 2020. E aí pode ser assim que tenha se distanciado da área ambiental, mas na verdade é tudo muito Tá correlacionado. tudo É ligado, assim, né? Marcelo, eu sou um homem de fé e todos os dias eu acordo, faço a minha oração e peço para Deus, primeiro, pela saúde, pelo bem da minha família, dos meus amigos, dos meus mais próximos, e eu peço, em segundo, orientação para que sempre Deus coloque o caminho certo, ilumine minha mente para eu tomar decisões corretas, seguir pelo caminho certo. Então eu sempre acreditei e acredito que a gente tem um propósito. Cada um tem uma missão, seu propósito aqui na Terra. E cada dia que passa eu vejo que tudo é correlacionado. É, Desde a graduação lá na biologia até hoje, o momento que eu estou como pré-candidato a deputado federal, tudo tem uma relação e a gente vê que tudo é um caminho único. sim. Então, trabalhar com terra, com regularização fundiária, está totalmente ligado ao meio ambiente. Perfeito. E por quê? Se você não conhece o território, se você não conhece quem ocupa, se você não regulariza as terras, seja do estado, seja do município, seja do país, você não consegue ter preservação ambiental. Sim. Você não consegue aplicar nenhuma multa ambiental se alguém tocar um fogo, se alguém desmatar irregular. Para quem você vai endereçar a multa, a punição, se você não sabe nem quem ocupa, quem é o dono, né? E tanto que quando eu estava lá na graduação, ainda como estudante de biologia, um dos maiores sonhos de qualquer estudante de biologia é participar de uma COP, que é a Sim. Conferência Mundial do Clima, organizada pela ONU, e que lá é debatida as mudanças climáticas, né, a redução do carbono, do gás carbônico. E eu nunca imaginei, era um sonho que eu tinha, que um dia eu iria para uma COP representando um órgão de Tentando. terra. Interessante. E aí eu tive essa grata oportunidade de ir para uma Conferência Mundial do Clima. Fui em duas. A primeira lá em Baku, no Azerbaijão, um Porra. local totalmente assim que nunca na minha vida imaginei que poderia ir. O Azerbaijão fica ali, né? Ele é uma transição entre o Oriente Médio e a Europa. E eu nunca imaginei que Rapaz. um dia iria para um país como o Azerbaijão e para uma conferência do clima, para uma COP. E lá nós fomos debater
e levar justamente a defesa de que regularização fundiária e conservação ambiental caminham juntos. Foi essa proposta inovadora que o Maranhão levou para a COP e que foi muito bem aceita pelo mundo todo, inclusive pela ONU. Que foi a partir lá dessa discussão, dessa proposta que a gente levou, que esses dois assuntos precisam caminhar juntos, que a ONU abriu depois um edital pelo Fundo ONU Brasil, e nós, dentro de dezenas de projetos, na época conseguimos emplacar e a ONU aprovar um projeto chamado Terras para Elas, que é um projeto de regularização fundiária para mulheres do campo, é dar o título da terra, dar a dignidade daquele imóvel, daquela terra onde elas produzem, onde elas vivem, e atrelado a isso, capacitação para ter melhor desenvolvimento rural, seja na produção delas, pode ser o extrativismo do coco babaçu, pode ser a criação da galinha, a mandioca, que cada uma... Que a figura da mulher no campo tem um papel fundamental, né? Ela é muito ativa no campo, no sustento da família, Exatamente. né? Daquela mulher que pega na enxada, que acorda de madrugada, que vai para a roça. Exatamente. E esse projeto realmente... E nós temos muitas mulheres que são hoje ou viúvas, ou mulheres mesmo, chefe de família. Isso é muito comum no campo. Sim. E aí a gente teve essa atenção, quer dizer, um projeto com inclusão de gênero, um projeto que trouxe a capacitação para desenvolvimento rural e um eixo totalmente inovador, conservação ambiental. Por quê, Marcelo? Nessa andança no Maranhão, eu percebi que onde tem a floresta de pé, que nossa floresta, nossas matas estão conservadas, é onde tem uma comunidade que vive da produção rural, mas que também vive do extrativismo e que preserva, que faz produção, faz agricultura, faz pecuária, mas em consonância com o meio ambiente, preservando a floresta, preservando as nascentes. E aí a gente levou essa proposta, depois fizemos, participando desse edital do Fundo Brasil ONU, e pela primeira vez na história, a ONU colocou um recurso para o Estado. Geralmente, a ONU, quando abre os editais, ela prioriza as próprias entidades da ONU, que são muitas. Por exemplo, a Unicef, a FAO, né? Então, são várias entidades que a ONU tem. Geralmente, essas entidades botam as propostas e levam. Então, quer dizer que desta vez, com o projeto que foi apresentado, a ONU vai colocar um recurso para o Estado do Maranhão. Já aplicou, esse projeto está sendo executado lá pelo ITER, mas você imagina. Um maranhense foi para a COP, representando o governo, juntamente lá em Baku, Azerbaijão, com o meu amigo, hoje permanece secretário de Meio Ambiente do Estado, Pedro Chagas. Fomos com essa missão, representando o Maranhão, representando o governador, e de lá a gente conseguiu plantar esse embrião que depois virou um projeto internacional reconhecido pela ONU. A ONU acreditou e colocou, investiu 15 milhões de reais através de uma doação do governo do Canadá em um projeto do Maranhão, primeira vez que destina um recurso para o Estado, executar um projeto belíssimo de inclusão de gênero, conservação ambiental para mulheres. Então, isso tem uma satisfação muito grande, né? Porque nós acreditamos, nós lutamos e conseguimos levar o Maranhão para o mundo. Hoje o ITERMA, o governo do Maranhão, o nosso estado, ele é visto no mundo todo como exemplo e referência em regularização fundiária. Né? Então isso aí foi só um dos projetos que nós conseguimos emplacar durante a minha gestão. E acabou assim que eu acabei atropelando aqui um pouco. Não, mas está no... Mas o Terras para Elas foi um reconhecimento internacional que o ITERMA teve, o governo do Maranhão teve, mas de 2020, quando eu cheguei no ITERMA, o instituto ainda bem acanhado, com uma equipe técnica de servidores, boa parte de servidores da casa, com muita experiência, com muita história, mas que precisavam de uma ajuda. Porque não tem como, Marcelo, você ter boa vontade e ter conhecimento se você não tiver estrutura. Tem que ter estrutura para trabalhar. Então, nós fizemos essa reestruturação do órgão. Com esse conhecimento, o ITERMA vai fazer 54 anos esse ano. Então, a gente achou um instituto com quase 50 anos, precisando dessa ajuda, desse apoio do governo, do governador. E resgatamos esse papel institucional.
E aí o Iterma saiu daquele Instituto acanhado, que passou 49 anos para fazer 29 mil títulos. Esse dado é muito interessante. Na história toda do Itermo, foram mais de 60 mil títulos emitidos. Isso que eu queria trazer para a gente aprofundar mais nisso aí, que tem um fator importante que é o conflito, né? O conflito agrário, o conflito na terra, que é um projeto Paz no Campo. Eu queria que tu falasse um pouco, mergulhasse um pouco nesse projeto Paz no Campo. Perfeito. Então a gente chegou no Itermo, Instituto Acanhado, que tinha uma média de regularização fundiária entregar 500 títulos por ano. E aí a gente começou esse papel de reestruturação, que teve o ápice quando o governador Brandão, em 2022, assume o governo e me deu essa incumbência, essa responsabilidade de assumir a presidência. Eu saí da diretoria fundiária Sim. para assumir a presidência do Instituto de Terras do Maranhão, o ITER. E aí ele fez algo inédito. Ele, por ser um governador sertanejo, que veio do campo, conhece a realidade do homem do campo, sabe que o título da terra é a certidão de nascimento do trabalhador rural. Ele colocou a regularização fundiária como uma prioridade do governo. Um dos 4 eixos principais do governo. Saúde, educação, geração de renda, regularização fundiária. Quer dizer, ele colocou, pela primeira vez na história, a regularização no mesmo patamar. Sim. Da saúde, da educação, da geração de renda, que sempre são prioridades de todo o governo. Na verdade, eu nunca nem tinha visto falar que isso era alguma prioridade de algum governo, né? A gente Exatamente. nem via nem notícia disso. A gente Exatamente. sempre ouviu muito foi dos conflitos, das mortes, Exatamente. Um problema de séculos que o nosso estado tem de conflito fundiário, porque desde que as terras saíram da coroa, da monarquia, né, não houve esse trabalho de reconhecimento e regularização de quem estava ocupando, dos verdadeiros brasileiros que estavam ocupando. Né? Então o problema do fundiário ele vem desde os indígenas, que foram nossos povos originários, né? Na realidade, o povo brasileiro nativo que colonizou, que estavam aqui, são os indígenas. Né? São os primeiros povos, são os povos originários do nosso território, do Brasil. E aí depois vieram os quilombolas, né? Quando acabou a escravatura, a questão do surgimento dos quilombos. E quando acabou a monarquia, o território estava ocupado, tinha muita gente ocupando, nunca foi destinado, essas populações foram crescendo, foram aumentando, foram colonizando mais áreas, e esse problema foi se perpassando por séculos. E aí o governador Brandão coloca isso como prioridade, e ele próprio, quando assumiu o governo, que fez o compromisso em praça pública, lá na Praça Dom Pedro, lá no Palácio dos Leões, ele lançou o programa Paz no Campo. O maior programa de regularização fundiária da história do Maranhão. Que tem esse nome sugestivo dado por ele, como conhecedor da causa, porque não tem outra forma de se pacificar o Maranhão, se pacificar o campo, se não ser dando o título da terra. Isso. Onde o pequeno, o médio, o grande, o indígena, a comunidade quilombola, todos terem o seu chão, o pertencimento do que eles ocupam, regularizado, seguro, de papel passado, né? Como a gente gosta de dizer. A terra de papel passado, registrado em cartório, tudo corretamente. E aí, realmente, houve o impulsionamento da política de regularização no Estado, que chegou no patamar que nós entregamos aí 35 mil títulos em 4 anos, quase mais de 40 mil famílias receberam esse benefício. E aí, como eu estava falando, 65 mil famílias já foram tituladas na história de Iterma. 54 anos, que fazem agora ao final do ano. Em 49 anos, se deu 30 mil títulos. 29 mil alguma coisa, 30 mil títulos. E somente em 4 anos, na nossa gestão, a gente regularizou 35 mil. Quer dizer, nós fizemos em apenas 4 anos mais do dobro do que em 49 anos de existência do órgão. E esses dados estão aí, os números estão aí, para todo mundo ver. Com o Paz do Campo, tu tem como me informar, ou vocês têm esses dados lá,
qual o impacto disso na redução da guerra no campo, da violência no campo? Digo mesmo de morte, de conflito. Esses números já começaram a mudar. Tanto que a pressão sobre o ITERMA, sobre o Instituto de Terras, hoje é muito menor do que há 4 anos atrás. A pressão dos movimentos sociais, a pressão da comunidade. Sim. Não se vê mais lá no ITERMA ocupação, que antes o clamor, o calor era tão grande das comunidades que estavam em conflito, pela luta pela terra, que eles iam mesmo invadir o órgão, e de forma correta, para protestar mesmo, porque a política não chegava, eles estavam angustiados, porque não chegava, décadas de conflito, de violência no campo. Então é uma coisa que não se vê mais acontecer, ficou no passado. E vemos claramente, ainda tem conflito de terra no estado? Tem. Porque, Marcelo, não se resolve em 4 anos um problema de 2 séculos. E sempre vai ter o cara, né, que vai usar de arma para expulsar uma família, para tentar tomar uma terra. Sempre vai ter esse espertalhão, né? Exatamente. Sempre vai ter esse tipo de gente. Então, assim, eu costumo dizer que os últimos dados que se tem de violência no campo, eles são de 2 anos atrás. Então, assim, ainda estava na ascensão do programa. E eu garanto que as próximas séries históricas sobre violência no campo, sobre já não vai trazer mais o Maranhão. Já não vai trazer o Maranhão como um dos estados que mais tem conflito de terra, né? Então existe aí um tempo para que realmente isso reflita um resultado real, mas com esse trabalho é certeza que apareça nas estatísticas, né? Exatamente. Então, por exemplo, o que já foi coletado de 2025 para agora para o presente, que deve sair já nos dados. Geralmente esses dados são feitos de 2 em 2 anos, né? Sim. Então os dados que foram sair em 2027 já vão realmente apresentar o Maranhão já, vamos dizer assim, descendo posições, né? Sim. Com menos conflitos. E também a redução clara do conflito da violência no campo. Agora, na regularização, não é só a questão do conflito, mas esses indicadores também vão refletir diretamente no desenvolvimento econômico da zona rural. Porque agricultura familiar. A pessoa com o título, Marcelo, ele abre um portão de oportunidades. Como, por exemplo, acesso ao crédito. Hoje, o produtor rural não consegue se desenvolver mais porque ele precisa de recurso. E onde é que está esse recurso? É o crédito. Só que o crédito no banco, o financiamento, ele só consegue tirar se tiver o título. Sim. E não é nem porque ele precisa dar terra em garantia, porque isso aí são só aqueles empréstimos maiores. Sim, porque você tem que ter a terra. Mas o microcrédito, que é aquele crédito subsidiado, ele precisa da comprovação da... Não, moço, eu quero um dinheiro aí. Não, você vai fazer aquilo. Não, eu vou plantar, mas tu vai plantar onde? Não, na minha eu tenho umas terras. Cadê? Cadê o documento? Cadê o papel da tua terra, no teu nome? E esse acesso ao crédito é que inicia a revolução no campo. Então, a gente tem dados preliminares. O ITERMA hoje faz essa pesquisa, essa busca de dados, tem dados preliminares, que já começa a ter a revolução no campo do aumento do financiamento, do crédito e o desenvolvimento econômico, o dinheiro circulando na cidade. Sim. Porque assim, se 1 milhão, se 10 pessoas, vamos lá, 30 pessoas, 50 pessoas, pequenos produtores, tiraram 1 milhão em créditos, é 1 milhão que vai circular na cidade. Ele vai comprar semente, é na loja da cidade. Ele vai comprar o equipamento agrícola, é na loja da cidade. O adubo, tudo ele vai comprar lá. Então, se o banco aplica 1 milhão em crédito para a zona rural do município, aquele dinheiro vai circular lá. E aquilo vai diretamente impactar na economia do município. Ele impacta diretamente, né, no desenvolvimento rural de quem consegue o crédito para aumentar a produção, seja a mandioca, seja a criação da galinha, a criação do porco, criação do boi, do bode. Ele consegue melhorar e aquele dinheiro circula na cidade. Então é melhoria para todos. Para todos. Ele pra planta, quem compra, tem a horta, quem planta, vende na feira. A comida chega de qualidade na mesa, porque se ele aumenta a produção, o município, o feirante, não precisa comprar mais de fora, de outra cidade, ele já absorve da própria cidade. Esse produto chega de qualidade na merenda escolar, que tem os programas de aquisição, de compra para merenda escolar. Então é toda uma cadeia. E é isso que a economia mostra, que os países mais desenvolvidos,
que tem maior parte do seu território já regularizado e destinado para quem está ocupando, isso impacta diretamente no desenvolvimento econômico do país. Rapaz, eu vi uma reportagem daquela novela que teve o Rei do Gado, se eu não me engano, Sim. que eles abordavam, né, a questão... Abordou bastante a questão da luta Eles pela abordaram terra. a questão da Do da MST, luta, do da movimento MST, sem do terra. movimento sem terra, Sim. da luta pela regularização. E aí mostrou algumas pessoas que fizeram parte das gravações que realmente eram pessoas que estavam ali, que lutavam por terras. Histórias reais. Histórias reais. Gente que estava lá fazendo papel de era figurantes, mas que realmente era gente que era do MST e gente que estava esperando receber a regularização de suas terras. E aí filmou uma família, e aí depois foram lá nessa família de novo, passados tantos anos, e eles tinham conseguido a regularização da terra, e plantaram, e estavam tudo... prosperaram. Que legal, com né? caminhonete, com Hilux, Sim. casa boa, moto, trator, né? Que mostra realmente que o bem empregado, certo, ele tem resultado, ele gera impacto para a economia e melhora a vida das pessoas. Eu queria saber de ti como é que é feito como é feito a distribuição da terra para regularizar. Como é? Eles vêm com a medida, eles têm a medida do terreno, ou tem um padrão? Como é que funciona? E até assim, né? Como tu falaste aí da novela, que representa a luta pela terra, no movimento sem terra. E às vezes, até por falta de informação, até existe um preconceito, né? Acha que essas pessoas que estão ocupando uma terra, que o Estado vai lá e reconhece e dá o título, eles são invasores. Sim. Mas não é isso. A própria lei de terras, seja ela estadual, seja a própria Constituição Federal do nosso país, ela reconhece posse. O que é isso? Não é aquela invasão que a pessoa chega lá e no outro dia o Estado vai lá e dá um documento. Não, jamais. E o próprio Estado, e quando eu falo Estado, tanto o governo do Estado como o Estado maior, o governo federal, ninguém incentiva isso. Não existe isso. Nenhum órgão incentiva a invasão. Essas pessoas que estão lá e não têm documento, elas não invadiram. Elas estão lá há décadas, há séculos, por gerações, ocupando e vivendo a terra. Eu passo em alguns lugares, olho uma casinha. Aí eu passo, eu observo assim, eu digo, aí eu olho vazio de um lado, tudo. Cara, onde que termina, onde que começa e onde termina a área desse pessoal, dessa casinha que tá bem no meio, né? Aí isso me vem na minha cabeça. Eu digo, pô, porque às vezes é uma área grande, eu digo, mas como é que sabe? Que não tem uma cerca, não tem... Né? Pois aí é. na hora de regularizar, como é que... Pronto, boa, excelente pergunta. Então, assim, o Instituto de Terras, o ITERMA, ele não vende terra. Isso é o primeiro ponto. Não há venda de terra. Sim. Há o quê? Reconhecimento de posse. Então, você, Marcelo, um produtor rural, tem lá sua casinha do jeito que você falou, lá no campo e tudo mais, e você tem sua área de produção, geralmente a roça, os animais soltos, sendo criados. Então, a cerca, o cercamento do terreno é uma das comprovações de posse, mas às vezes você chega e realmente não tem. Não tem. Então, o técnico especialista, ele faz lá uma vistoria. Então, quando o técnico do ITERMA vai lá no campo e só vê essa casinha não tem cerca, ele vai percorrer com o poceiro daquela casa, né? Porque ele não é proprietário, ele é poceiro da terra. Sim, Proprietário é depois que ele é titulado. E ele vai indicar a área que ele usa. E esses técnicos com um olhar muito clínico, tem que ter experiência para isso, ele vai delimitando realmente o que ele ocupa. Então, se ele vê que ali tem um pasto, onde os animais estão soltos, estão comendo, ali é uma posse, lá do seu João, lá do Marcelo. Se ele vê que aqui já tem uma roça, ou então uma área que ele já utilizou, não, aqui já foi uma roça há 3, 4 anos atrás, ele consegue ver. Então aqui o seu João utiliza, porque daqui ele já está em pousio, daqui a 4 anos ele vai usar de novo. E aí esse olhar clínico, ele delimita a área com o poceiro. E geralmente não tem má fé. Sim. Ele vai indicar realmente o que ele usa. O cara lá não tem essa malandragem que o cara aqui da cidade tem, viu? Não tem. Ele vai dizer, não, usa essa área toda. Não, pra ali não tem nada, porra. Ali é tudo
Não, mas lá é tudo meu. Não, não é assim. Não é assim. Esse mato todinho é meu. É assim mesmo. Então, assim, quando acontece, o técnico ajusta. Não. Olha, Marcelo, aqui você não utiliza. Aqui não tem ocupação sua. Então, aqui não tem como a gente dar o título. E aí, o que o órgão faz? Sai esse laudo de vistoria, é feita a demarcação, aí sim é demarcado. Né? O instituto, o técnico está lá, faz o georreferenciamento, Sim. que é a demarcação do lote, e aí caminha o processo para regularização, para titulação. E, diga-se de passagem, se existir qualquer dúvida quanto a essa demarcação, seja do poceiro que está lá, que não concorda, ou seja de um vizinho, que acontece também, chega na hora o vizinho diz, não, esse pedaço aqui é esse pedaço meu, é meu. isso aí não é teu Sei o que não. uso. Não saiu o documento. Porque a posse ela tem que ser mansa e pacífica. Se existir qualquer ruído entre vizinhos ou questionamento que aquela área não é daquele tamanho, é a menor ou a maior, e precisa existir um acordo para poder o processo continuar. O Instituto ele jamais impõe essa posse para ninguém. Porque senão acabou. Aí não é mais paz no campo. Aí não é mais paz no campo e vira especulação imobiliária, É. né? Se o Instituto passa a reconhecer e titular o que qualquer pessoa indica que é dele, aí vira especulação. E vira conflito depois também. Então, é um trabalho minucioso. E esse trabalho é feito, às vezes, em locais de difícil acesso. É feito em locais que, às vezes, só se chega de montaria, Marcelo. Então, esses heróis, eu digo que são heróis, esses técnicos que vão para campo fazer a regularização fundiária lá na ponta, eles são heróis, porque eles encaram lá todo tipo de adversidade para que o trabalho seja feito. E aí esse papel, que não é somente papel, que é um peso muito grande, é carregado de sentimento, é carregado de trabalho, de suor, Conquista, né? de conquista, né? Ele tem toda essa trajetória para que ele possa chegar e ser feito. Até por isso que por muitos anos esse trabalho acabou que era bem pequenininho, que não conseguia atingir de fato as pessoas, porque é um trabalho complexo. Então, às vezes, para quem está nos assistindo, está tendo aqui um primeiro contato, visualizando como é que é feito esse trabalho, mas é um trabalho muito complexo, que só realmente quem está no dia a dia sabe o que é a dificuldade de você chegar ao produto final. Eu tinha esse... Nem passava pela minha cabeça. Eu tinha essa... quando eu ouvia falar, eu me questionava. Como é feito? Como é 30 por 50 para cada um? É 50 por 100 para cada um? Não, né? Não. E aí a gente tem... Isso é uma configuração onde as pessoas estão lá ocupando terrenos irregulares, né? Não tem uma medição certa. Mas tem uma outra configuração que são os assentamentos. Os assentamentos, que só o Maranhão tem quase 300 projetos de assentamento estaduais que são geridos pelo ITERMA, ele já tem uma dinâmica diferente. Sim. Aí já são áreas coletivas que foram dadas para o uso coletivo. E aí, quando o assentamento ele cresce e ele já adquire a sua individualidade, que cada um pede o seu título individual, aí sim Aí ele é funciona, loteado de forma igual para tipo todos. um bairro, né? Aí Já ele semelhante a um bairro. ele é feito todos os lotes iguais para todos os assentados. Aí sim é feito o padrão. Viu? Né? Então tem o assentado, tem o poceiro individual, tem as comunidades tradicionais, que no nosso estado o que impera são os quilombos. Temos aí quase 900 quilombos reconhecidos pela Fundação Palmares. E também o ITERMA bateu os recordes de regularização quilombola. E dentro das cidades também, né? Vocês também trabalham, né? Com esse Aí o tipo que de aconteceu? bairro, por exemplo, Anjo da Guarda, Área Isso. Itaquibacanga. Tem Isso. muito ainda disso, né? Muitas casas, muita gente que mora, mas não tem a posse ali do terreno, né? Sim. Isso aí é interessante. Porque o que aconteceu? Com 2 anos do programa Paz no Campo, a gente percebeu que esse é um problema não só do campo, não só do rural, é um problema da cidade também. E nós temos uma demanda altíssima. Todos os municípios do Maranhão precisam de regularização fundiária na cidade. E aí foi que eu levei essa situação para o nosso governador, Brandão. E aí ele realmente, Anderson, então eu sou o governador de 7 milhões de maranhenses. E quem está na cidade também precisa ter esse direito Sim. adquirido. Só que a dinâmica da cidade é diferente.
Algumas cidades, a sede, a área é do Estado, porque o ITERMA atua nas áreas do Estado do Maranhão, de propriedade do Estado do Maranhão. Mas a grande maioria dos municípios, a sede não tem dono. Ela não tem um documento, se é da prefeitura, se é do Estado, se é da União, não tem. E aí, para trabalhar nas cidades, precisava de um ente fundamental, que é o município, através da prefeitura. Sim. Então, para a gente fazer um projeto em que conseguisse levar o título para os moradores da cidade, precisava ter parceria e incluir o município. E aí entrou uma pessoa fundamental nesse processo, que foi o Orleans Brandão, que na época era o secretário de Assuntos Municipalistas. O secretário responsável pela articulação com os municípios, com os prefeitos. E aí o governador na época chamou o Orleans e nós construímos juntos. Eu, como presidente do ITERMA, o Orleans como secretário de Assuntos Municipalistas e o governador Brandão, construímos juntos um projeto para regularização fundiária urbana, que nós chamamos de Esta Casa Agora é Minha. Bacana. Um programa específico para regularização de quem mora na cidade. E esse programa, Marcelo, nasceu em 2025 e em praticamente 1 ano e meio regularizou 17 mil famílias, 17 mil casas com o título urbano em vários municípios. E aí o que a gente viu é que aquele projeto, o que a gente enxergou era a realidade. As pessoas necessitando, como é a aplicação de recurso público, então a prioridade são os bairros de interesse social e eles recebem tudo gratuito. Sim. O cadastro, a medição de cada casa, de cada terreno, o registro no cartório, através do processo de REURB, da regularização urbana, recebem tudo de graça, gratuito, não tem nenhum custo. E a gente foi ver, enxergar a mesma gratidão que nós vemos no povo do campo, a mesma gratidão nas pessoas que vivem na cidade, de receber o documento da sua casa. Viu? Então, o ITERMA aí é que nem Brandão, né? É um pai. Agora, Anderson, toda essa tua bagagem, essa tua experiência aí, lutando aí com essa questão da terra, com esse pessoal do campo, agora também tu dizendo aqui que esses projetos também alcançam o pessoal dentro das cidades que tem dificuldade ali de ter a posse legal de suas terras. Como é que tu, falando agora um pouco já do teu projeto para deputado federal, como é que tu espera continuar a tocar esse projeto, se vai ser focado nisso, ou se esse realmente é o teu foco, chegar em Brasília para trabalhar voltado para isso? Como é na tua cabeça chegar em Brasília? O que tu vai fazer? Então, Marcelo, claro, nós temos ainda, né? O ITERMA tem ainda muitos desafios, né? Muita gente para ser regularizada, muita gente a regularizar. E eu tomei a decisão mais desafiadora da minha vida, que foi deixar o que eu amo, foi assim uma coisa que eu me encontrei, eu me achei no ITERMA, de estar ajudando esse povo da zona rural, o povo ter o seu documento, o povo da cidade ter seu título de propriedade. Mas, da mesma forma, nessa jornada de 6 anos, eu enxerguei que a gente precisava dar um passo a mais, um passo acima. Por quê? Regularização fundiária não se faz sozinho, se faz com parceria. E algumas coisas travam, engargalam, porque a gente precisa de uma voz ativa em Brasília. Você tem que acessar esse lugar, né? Exatamente. E você acessa lá em cima. Lá em cima. E não é só a questão das leis federais, do legislativo federal, mas até a questão mesmo daquela voz ativa para ir atrás de recurso. Sim. Para ser aplicado. De alguém levantar essa bandeira na Câmara Federal de que existem milhares de brasileiros que estão na zona rural, ainda existem milhares de famílias que estão na zona rural do Maranhão que precisam de um apoio do governo federal, da Câmara Federal, para poder acessar esse benefício que é um direito. É um direito adquirido. Então eu tomei essa decisão, tive essa coragem, essa determinação de
pedir afastamento, né? Pedir a exoneração do Itermo, porque a gente precisa se afastar 6 meses antes da eleição. Sim, sim. Não pode ter mandato executivo, né? Para levantar essa bandeira dessa pré-candidatura a deputado federal, que é a bandeira da reforma agrária, é a bandeira do acesso à terra, é a bandeira do acesso ao crédito, é a bandeira dos direitos para quem está no campo e para quem está na cidade. E a gente está construindo esse projeto para que a gente possa vencer e que possa trazer mais benefícios para o povo do Maranhão. Então, assim, é um projeto construído com serviço prestado. Sim. Esses números todos que eu falei são públicos, estão para todos ver. Então, o Anderson Ferreira chega com serviço prestado, mostrando o que fez, a carreira pública aí de 12 anos de servidor público, e mostrando que a gente precisa desse passo acima, de ficar com um pé em Brasília, outro pé no Maranhão, continuando ajudando o povo, mas ajudando também o governo federal, ajudando também o governo estadual a trazer novos projetos. Olha só, a gente tem na bagagem projeto aprovado pela ONU, a gente tem na bagagem reconhecimento. O programa Paz no Campo ganhou o ano passado um prêmio do Conselho Nacional de Justiça, um prêmio chamado Solo Seguro. Foram mais de 140 projetos em todo o Brasil e o Paz no Campo ganhou como melhor programa de regularização fundiária rural do Brasil. Não foi o Anderson que falou, não foi o governador Brandão, foi o Conselho Nacional de Justiça. Fomos lá receber o prêmio da mão do presidente do STJ, da mão do corregedor-geral do CNJ, que é o ministro Campbell na época, né? E recebemos essa premiação, então a gente coloca isso tudo na bagagem para chegar em Brasília com experiência, com projeto, porque, Marcelo, se não tiver bons projetos, o dinheiro não vem. Muita coisa se deixa de conseguir por falta de alguém que faça um projeto bom e correto, né? Exatamente, o dinheiro não chega na ponta. O dinheiro também não está chegando na ponta para o trabalhador rural, para o assentado que tem os créditos da reforma agrária. Hoje, o assentado tem quase 150 mil reais de direito em acesso a crédito da reforma agrária. Para ele ter melhoria de vida, desenvolvimento rural. E não tem acesso por quê? Porque o recurso, hoje, a Câmara vota ao orçamento do governo federal, o recurso do país. Então é colocado, né? Vai lá, o governo federal coloca no orçamento anual, quando chega na Câmara, corta. Aí tem que ter alguém lá para dar Se o não grito. tiver alguém... Ei, rapaz, Esse aqui não mexe, não. Esse aqui é do nosso povo aqui que está precisando. Então precisa dessa voz ativa, defendendo a reforma agrária, a bandeira da regularização fundiária, a bandeira... E não é só a bandeira da regularização para quem está na ponta, seja no campo, na cidade, mas é a bandeira da regularização como política pública de governo de desenvolvimento econômico, social e ambiental do país. Sim. E aí a regularização assume um outro patamar, que é a governança fundiária. Então, a regularização é você ir lá, regularizar para o Estado, regularizar para o CUP, mas quando ela assume o papel de governança, é quando ela está como política pública essencial para o desenvolvimento de uma nação. Então, a gente está levantando essa bandeira, é a governança fundiária, que é bom para a União, é bom para o Estado, é bom para o município, é bom para quem está lá recebendo o documento também. Sim. Então é tudo casado, tudo junto, é a bandeira do acesso ao crédito. Nossa população rural está envelhecendo. O jovem está indo embora, não está ficando no campo. E dentro desse projeto está lá a fixação do jovem no campo. Como é que você fixa o jovem no campo? É com qualidade de vida. É você dando acesso ao crédito. Para que ele veja que não, eu agora vou produzir mecanizado, eu não vou precisar estar de sol a sol com uma enxada na mão, como meus pais ficavam. Eu não vou derrubar aqui essa capoeira, limpar esse terreno com uma foice, com uma enxada. Eu vou derrubar com um tratorito. E isso tudo ele pode ter acesso com crédito. Então é dar o título, dar o crédito, para que ele possa ter qualidade de vida. Porque se o jovem enxergar isso, que ele vai ter dinheiro no bolso, ele vai ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade para os filhos dele, que é importante. Ele continua no campo. Ele fica no campo.
E aí, Marcelo, tem um ditado que vem aí desde a luta pela terra, dos movimentos sociais, que é claro e evidente. Se o campo não planta, a cidade não janta. É. Mais de 70% do que chega na nossa mesa, seja no café da manhã, no almoço, na janta, vem da produção familiar. Seja criação, seja agricultura familiar. E se a gente não desenvolver o campo e não deixar e fazer com que as próximas gerações do campo não permaneçam e não produzam, a gente vai ter problemas até de abastecimento. Por quê? Ou então de abastecimento e também das grandes empresas, né? As grandes fazendas. Eu gosto até de brincar, a monocultura, as grandes produções de soja, é importante, move a economia do país, move a economia do nosso estado, mas tem que ter essas grandes produções, mas tem que incentivar a produção do pequeno também. Sim. Senão, Marcelo, vai chegar uma hora que nós vamos comer o quê? Soja. Soja cozida, soja frita, bolo de soja. Não dá. Carne de soja que não tem. Então, assim, o carneirinho que a gente gosta de comer, eu adoro, sou apaixonado. Fazer aquele churrasquinho no final de semana. O leitãozinho. Cozido. De onde ele vem? Ele não vem do grande, ele vem do pequeno. Vem do pequeno. O leitãozinho vem de onde? Vem do pequeno. A hortaliça, o alface, a rúcula, a folhagem geral, ele vem do pequeno. Então, se não tiver esse incentivo, os jovens estão indo embora, e às vezes até para outros estados, atrás de melhoria de vida. Isso é um fenômeno que a gente estuda desde a escola, né? Sim, sim. É o êxodo rural. O êxodo rural. E isso nunca acabou. Isso tem piorado. Cada ano que passa tá piorando. Tá aumentando. Então a gente vê lá quando a gente vai entregar quando se entrega o título, o que eu mais vi foi entregar o título para idosos. Para pessoas que já não conseguem trabalhar com tanta afinco, com tanta saúde, né? Como antes. Que nem no caso que eu te contei da reportagem que eu vi. O cara com a família toda, os filhos, já netos, indo para a escola mesmo, lá ali na zona rural dele, na cidade dele, com sua moto. Aí o pai tem uma Hilux, Então o cara vê a prosperidade, ele vai continuar no campo. Ele vai continuar no campo. E aí, não é só pro homem do campo, né? Para a cidade, é dar o direito da pessoa com um documento da sua casa, ele dá segurança para os seus netos, para o seu filho, ninguém mais tira. Ele pode dormir tranquilo que é dele. E para muitas dessas pessoas, o seu maior bem é o imóvel, é a casa. É dar o direito, Marcelo, de você dar um título hoje do imóvel, de uma casa, e a pessoa no outro dia poder tirar um financiamento, às vezes R$5.000, para ele fazer uma reforma na casa. O cara chegar lá do outro e dizer, casa própria? Ah, tem não, senhor. Porra, aí tu não me ajuda. Exatamente. Entendeu? Não, é casa própria. Aí você traz a documentação. Não tem. Porra, aí... E aí, às vezes, é para fazer um puxadinho, faz um puxadinho na casa. Então, isso é uma qualidade de vida, é melhoria para essas pessoas. E aí, essa é a primeira bandeira que eu levo nesse projeto da pré-candidatura a deputado federal. Sim. É o acesso à terra, o acesso à casa, é o acesso ao crédito, para essas pessoas terem desenvolvimento. Mas, além de tudo, é ter essa voz ativa de olhar por aqueles que precisam desse olhar. Porque para muitas famílias, para muitas pessoas, o único clamor que eles podem recorrer é ao governo, é ao deputado, que pode trazer melhorias para essas pessoas. É quem tem acesso a essas questões, é quem vai poder acessar esse poder, são vocês lá em Brasília. Então, se a gente beneficiou em 4 anos, historicamente, no nosso estado, 35 mil, quase 40 mil famílias, 35 mil títulos que beneficiam quase 40 mil famílias, porque tem a figura dos títulos coletivos, né? Como os quilombolas, um título beneficia dezenas de famílias. Sim. Então, a gente com um mandato de deputado federal tem certeza absoluta, vai ter emenda parlamentar que pode ser aplicada. E a gente não vê isso, né, cara? Eu, por exemplo, eu não vejo. Se existe, é uma coisa que não se divulga. Porque é um erro, porque as pessoas precisam
precisam saber Sim. que isso acontece, né? Tu sabe que é um problema na zona rural, principalmente, que hoje, às vezes, até estraga a produção e a pessoa não consegue vender? Estrada. Sim. Nós temos no Maranhão milhares de quilômetros de estrada vicinal. É quase que impossível o governo e o município dar conta de deixar essas estradas trafegáveis. Precisa de um apoio de um deputado federal Que bote destine sua emenda emenda para isso. para isso. Para isso. É coisa triste você ver produção sendo estragando porque a pessoa não consegue transportar Agora, para vender. essa parada é foda porque, porra, a gente ouve isso já há muitos anos, né, cara? Muitos anos. Muitos anos. Reportagens por cima de reportagem. Ah, a estrada, o escoamento, por onde escoa a produção tal, a estrada é só lama, é buraco, é caminhão se acabando, é lentidão. Exatamente. Uma viagem que era para fazer um dia, fazem 3. Loucura. Exatamente. Você imagina muito triste. Às vezes você chega numa comunidade, 2 horas e meia de distância da sede, eu fico se imaginando um idoso, um doente, né, ter que percorrer toda uma estrada dessa para chegar, para ter um auxílio. E esse projeto, né, é por isso que eu também dou total apoio, né, à pré-candidatura do meu amigo Orleans Brandão, a governador do Maranhão, pré-candidato a governo, porque o projeto tem que ser casado, Marcelo. Sim, sim. Não adianta o Anderson Ferreira almejar uma cadeira no Câmara Federal se não tem um governador também aliado da causa. Que garanta que o que tu tá fazendo lá vai realmente chegar Exatamente. lá na Então eu até ponta. digo assim, aí inverte o papel, porque aí o Anderson vai alcançar voos lá em Brasília para ajudar o Maranhão e já chega aqui não tem um governo parceiro, como é que o Anderson vai aplicar a emenda? Se tem que passar pela estrutura do governo. Exato. Então, isso tem que ser casado. Tem que ser o empenho do governo federal, governo estadual, poder legislativo, estadual, federal, senadores, é todo mundo a várias mãos, todo mundo junto nessa luta. E é por isso que eu defendo também essa pré-candidatura do Orleans Brandão, porque ele teve esse papel fundamental nessa regularização, nesses dados, e eu sei que é uma pessoa que vai continuar essa luta, Esse período né, que ele pela passou, regularização. né, à frente deu essa... Porque é algo que te envolve. Então, esse período que ele passou como secretário de Assuntos Municipalistas, com certeza deu a ele essa visão também. Né? Com certeza, totalmente. E ajudar. Essas pessoas precisam de ajuda. Maranhense precisa dessa ajuda, precisa dessa voz para que o benefício chegue na ponta, para que eles sejam ajudados a ter melhoria de vida. E é por isso que eu gosto, cansativo a gente fica aí dias e dias longe da família, mas uma coisa eu te garanto, Marcelo, o Anderson Ferreira aqui conhece a realidade do povo do Maranhão, porque eu rodo esse estado de norte a sul, de leste a oeste, conheço todos os municípios e conheço os rincões do estado. Não é só a cidade, é lá dentro do povo, lá na zona rural, lá dentro, conheço todos. O caboclo. Então o Anderson aqui passa e sofre na pele o que eles passam. Toma água de pote. Água de pote, entendeu? Come também a galinha caipira, que é a comida sensacional e gostosa que nosso campo tem. Mas sofre junto, anda na mesma estrada que eles andam, com as mesmas dificuldades, entendeu? Desce do carro, atravessa andando com água no pescoço, se tiver que chegar na comunidade, chega assim. Que chega no lugar, não dá para acessar, sobe numa carroça e vai lá e chega na comunidade. E isso eu sempre fiz. E faço com todo gosto. Já é um cotidiano, faz parte do teu cotidiano isso. Exatamente. Então quando o Anderson quando eu saio da comunidade, boto o terno e vou para uma reunião, seja quando eu estava presidente, seja em Brasília, seja onde for, eu chego lá com propriedade. Porque não é discurso vazio, nem alguém me contou. Eu falo e defendo o que eu vejo, o que eu vivencio todos os dias. E às vezes a gente fica longe da família, é difícil, mas é aquilo que eu falei, é propósito. É isso aí. E para mim o propósito que Deus me deu nessa vida aqui, a minha missão é ajudar o povo.
É sempre isso em primeiro lugar, ajudar o povo e sem esperar nada em troca. A política é consequência. Hoje eu estou desse lado da mesa como pré-candidato, mas eu continuo com a mesma sina, ajudar o povo. E, em consequência, é ter a gratidão. Nem Jesus agradou a todos, né? Então, aquele que não tiver a gratidão, não tem problema. Vou continuar ajudando. E, para mim, a pré-candidatura é para levantar essa bandeira e para contar, claro, com o apoio do povo, que para eleger precisa do voto, né? E o voto é o povo. Continuo ajudando. Depois da eleição, vou continuar ajudando. Porque para mim, essa sina, o propósito é esse. Se não der certo, volta pro Interno para continuar o trabalho. Se não der certo, vamos ver, se Deus quiser, né? O nosso sucessor, o Orleans Brandão, vai vencer. Nós vamos ter um espaço no governo para continuar ajudando o povo da mesma forma. Então, esse é o propósito do Anderson. Muito bem. Gente, a gente conversou aqui com o meu amigo Anderson Ferreira, pré-candidato a deputado federal, o cara aí que fez uma grande revolução à frente ali do Interma, ali organizando e garantindo às pessoas a posse de suas terras de forma, dando segurança jurídica para que elas tivessem e tenham, e aqueles que ainda vão ter as suas terras, tá? Quero te agradecer mais uma vez aí pela moral. Obrigado. Com certeza, mais para frente as portas estão abertas para participar. Espero te receber aqui depois como deputado federal eleito. Pronto. Beleza? Maravilha. Pessoal, você ainda que não se inscreveu, se inscreve, deixa o like, aciona o sininho para receber nossas notificações, para ajudar o nosso trabalho, no blog pode crescer. Cada vez mais a gente conta com a tua audiência. E lembre-se, nem tudo pode ser dito em qualquer lugar, mas aqui no blog pode. Valeu! Obrigado.